Paz e graça. Quero, nesse momento, saudar a todos com paz e com a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E quero, nesse momento, trazer uma palavra de consolo, de paz, de restauração para a sua vida. Antes de eu dar continuação, quero falar para você, Igreja do Senhor, que nós estamos em tempos difíceis, mas em tempo que o Senhor é a nossa resposta, o Senhor Jesus é a nossa alegria e o Senhor Jesus é a nossa restauração. A revelação que a palavra do Senhor tem nos dado, tem nos transmitido, é de vivermos o amor e o propósito daquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Vou louvar a Deus com 2 hinos. Eu quero que o Senhor toque a tua vida, toque no teu coração, na tua história, e diante de ti seja aquele que vai cumprir uma promessa. Em meio a tantas coisas que está acontecendo, em meio a tantas dificuldades, nós temos que crer que Deus faz milagre ainda. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se eu creio que tudo é possível. Nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua, montes se moverão. Pois contigo eu saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Pois contigo eu saltarei e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Eu e você precisamos sermos mais que vencedores naquilo que Jesus tem para nós, naquilo que o Senhor tem nos preparado. O maior mandamento do Senhor Jesus de Deus no Antigo e no Novo Testamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. O que eu e você devemos fazer como igreja é clamar por aqueles que estão ruins, é para clamar por aqueles que estão numa UTI nesse momento, é clamar para que os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, faxineiros de hospitais, que sejam cobertos pelo sangue de Cristo, para ter força para lidar com tal situação que está acometendo todo o mundo. O mundo, ele entra
no sistema de alerta. Mas a igreja não pode dormir. E a igreja é eu e você. A igreja física é uma coisa, mas a igreja sempre se manteve pela minha e pela sua vida. Jesus, ele não morreu na cruz do Calvário por estrutura de concreto humana, mas ele morreu por vidas. Vidas a qual se arrependeram com ele, os crucificados, 2 ladrões. Vidas a qual estavam aos pés dele, em arrependimento, reconhecendo ele como o Salvador, reconhecendo ele como aquele que tem a primazia e tem o controle da história nas palmas de suas mãos. E nada se detém na mão desse Deus que vive por nós, que reina por nós, que está em nós e diante de todas as coisas que nós estamos passando. Jesus Cristo, ele é a segurança do seu coração, da sua vida, da sua estrutura de vida e da sua história. O Senhor, ele reina de gerações após gerações, pelos séculos dos séculos. E ele está aqui conosco através do seu Espírito Santo. Muitos buscam a Deus, mas buscar a Deus é entrar na intimidade da divindade, da graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ver a sua manifestação em coisas chamadas impossíveis, em coisas chamadas insolúveis, em coisas chamadas milagre. Se nós conhecemos a palavra milagre, ela se fez na cruz do Calvário, pela minha e pela sua vida. E nós estamos a clamar nesta hora, nesta madrugada. Eu resolvi fazer essa live para intercessão, como igreja, a clamar por aqueles que precisam da cura, por aqueles que precisam da restauração. Nós temos que, como um corpo, somar para que o propósito de Deus seja manifesto. Muitos já foram curados, mas muitos já se perderam em nosso meio. E muitos ainda estão a se perder. E o que nos preocupa em toda essa história não é sair ileso, é ser salvo, é viver diante do compromisso. Porque parece que está fora do controle, mas a história não está fora do controle. O Senhor está no controle e Ele reina sobre nós. Já estou crucificado, agora vi mais já estou crucificado com Cristo, agora vi mais Cristo.
Bem, meus irmãos, santo é o Senhor. Santo é aquele que foi coroado de majestade e poder. E santo é aquele que reina por nós. Nós estamos em tempos de clamar, em tempos de se levantar como igreja a interceder pelas necessidades dos próximos, para ver que as aflições do justo, as angústias da vida, o Senhor livra delas. A palavra do Senhor diz que neste mundo nós teríamos aflições, mas que Jesus venceu o mundo e nós também venceremos. Creia que cada etapa que você está vivendo é uma etapa em que Deus quer preparar um tempo de vitória para o seu coração. É um momento em que Deus quer preparar um milagre novo para a tua vida, para a tua causa. O projeto de Deus para o homem ainda está de pé. Nós ainda estamos no tempo de salvação, e este é o tempo que nós temos para nos retirarmos, para louvarmos, prestarmos um culto a Deus, prestarmos louvores a Deus, prestarmos ações de graças a Deus, prestarmos a primícia a Deus de nossa vida. A fazer um devocional nesta hora, nesta madrugada, eu venho vos falar por experiência própria. Para uns, a doença, como eu ouvi uma mulher dizendo numa loja, é fictícia, não existe. Não existe até ser acometido um dos seus familiares, que Deus o livre. Mas nós estamos guerreando com causa invisível, com causa a qual nós não temos ainda a solução de combater. O problema físico, visual, dizendo assim, o ataque aos pulmões, o ataque à capacidade do ser humano de respirar. Mas eu quero lembrar você que quando Deus formou o homem do pó da terra, Ele soprou nas suas narinas o ar perfeito. E Ele disse, passe a viver, torne a viver alma vivente. Ou seja, pelo sopro de Deus, eu e você estamos aqui. Eu e você estamos de pé para dizer que Deus está no controle da história. E falando no controle de história, eu quero dividir uma palavra que está no livro de Marcos 7, versículo 31. Marcos 7, 31. Vamos falar daquilo que Jesus faz. Porque Ele não fez, Ele está fazendo e fará em nossa vida e em outras vidas. O contexto histórico, o livro registra 2000 anos atrás a cura de determinada doença, de determinada situação. Veja, Jó, o livro de Jó, 4000 anos. Ele traz o relato de um homem que estava ferido de chagas, do alto da cabeça à planta dos seus pés. E para ser mais específico, essas suas chagas eram câncer. A Bíblia diz que é tumores. E ele foi tomado da cabeça à planta dos pés. E adiantando no livro de Jó, lá no capítulo 42, Deus mudou a sorte de Jó. Deus curou Jó.
Porque o que Jó se consolava com um caco de telha de cinzas, ele coçava suas feridas ardentes, jogava o pó das cinzas para sanar as suas dores. Jó ficou um tempo, digamos, sem a graça de Deus, todo problemático, mas ele foi fiel a Deus em todas as suas etapas de luta e sobreviveu para ver uma glória maior e tudo sendo restituído na sua vida. Quero falar para você que está me ouvindo. Chegará o tempo em que Deus restituirá tudo na sua casa, na sua vida, na sua história. Basta apenas não murmurar. Basta apenas não reclamar. Porque o que acontece na minha e na sua vida são experiências para que o trampolim fé nos decole para o propósito chamado milagre e Deus cumpra uma promessa na nossa vida. Eu me lembro que nos anos em que eu trabalhava em empresa particular, estava dentro da ambulância, isso no ano de 2014, e lá trabalhando, eu fui acometido com uma febre de 38 e 39 graus, uma dor nas costas e uma dificuldade respiratória, e uma dor de cabeça enorme. Dava-se a entrada do HN1 no nosso país. Muitos foram os infectados, só que a proporção de mortandade, a taxa de mortandade era baixa. Digamos que era um teste do que viria nos dias de hoje. E eu não morri por causa do tratamento médico, porque me fizeram tomografia, me fizeram N exames para que eu pudesse. Amém, irmãos? Quem é esse que estava falando? Quem é esse que estava curando? Quem é esse que estava ministrando a restauração? Jesus Cristo. Veja, eu quero ir rapidamente à cerne do texto, a parte central, que é: então eles trouxeram um surdo e gago, eles suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. Ou seja, quando trouxeram essas duas vidas nas suas necessidades físicas, suplicaram, pediram: Senhor, põe as suas mãos sobre eles, cure-os da sua necessidade, cure daquilo que está sobre a vida dele. Ou seja, eles deram uma ordem a Cristo, eles deram uma objeção para que Jesus o tocasse rapidamente e ele fosse curado. Mas o que Jesus faz? Versículo 33 de Marcos 7. Jesus, tirando da multidão a parte, Jesus tirou os dois dependentes do milagre à parte, talvez no lugar isolado. E o que diz o texto? Pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou na língua com saliva. Veja, Jesus, ele, no seu caminhar, ele curou de muitas maneiras, ou seja, a tipificação da cura é um método que ele estava fazendo naquele momento. Precisava ser feito desta maneira. Ele tirou os dois, surdo e o mudo. O surdo, ele pôs os dedos nos ouvidos, e o mudo, ele tocou na sua saliva e tocou na saliva, e ele passou a falar. Por que Jesus ele fez isso? Por que Jesus ele faz da maneira em que o homem não entende?
como ele está fazendo o milagre. Ele está fazendo. O importante de tudo isso é que ele está fazendo o milagre. Irmãos, Jesus ele não tem um método. Ele não tem uma regra. Ele não deixou uma água registrada que cura. Apesar que ele é a água das fontes. Ele não deixou um lenço registrado que é a cura, o lenço. Ele não deixou um chaveiro para curar. Ele deixou a fé para si em nós renovar, para em nós se manifestar, para em nós operar o poder dele. Jesus ele não tinha uma regra, ele não veio fundar uma igreja nova, um templo dos milagres e uma restauração terrena para os homens, mas ele veio propagar a salvação e anunciar o reino dos céus. Quando Jesus tira o gago e o surdo e o gago da presença de muitos, que estavam ali para somente ver o milagre, que estavam ali somente para contemplar o que Jesus estava fazendo, os seus feitos, e saber qual é a regra do milagre, como se faz milagre. O milagre Jesus se faz em vidas de necessitados. Como está a igreja do Senhor hoje? Será que está como nos templos antigos? Lembra a pregação da porta formosa? Só tem formosura na porta e no nome. Mas o coxo fica do lado de fora. E as pessoas que passam não veem a necessidade daquele que está do lado de fora. Porque Jesus tirou eles do cenário povo aqui. Porque ele quis trazer as necessidades do surdo e do gago para a sua presença, para ele fazer milagre. E vai ter milagre que somente Jesus vai poder estender a mão e curar. Tem milagre que somente Jesus vai trazer a resposta de salvação e de vida eterna. Diz o que depois que Jesus tira eles, toca ali no surdo com o dedo e com o dedo na saliva do gago, ele suspira e sempre, olha o que Jesus fazia. Ele sempre tomava o fôlego do louvor, olhava para os céus. Ah, Jesus. E dizia uma palavra. O que ele disse para Lázaro? Ele deu uma ordem: sai para fora. No caso aqui de Marcos, ele disse efatá, que quer dizer abre-te. Eu quero dizer essa palavra na tua vida, efatá, para o teu coração, efatá para as tuas orações, labradarava sobre derg, efatá na tua história, na tua casa, abre-se uma porta. Abre-se uma porta de entendimento que Ele está fazendo milagre, que Ele está derramando o cuidado dEle sobre as vossas vidas, que Ele está abrangendo o vosso coração para que se manifeste a graça e o poder dEle. Efatá de Deus para o seu viver, para os seus dias chamados difíceis. Efatá porque logo diz que se soltou o empecilho da língua do que falava embaraçadamente, e abriram os ouvidos do que eu não estava ouvindo. A Bíblia mostra todos os milagres sendo feitos por intermédio de Cristo, todos, irmão. Se a medicina pegar e fizer uma escala, Jesus, ele, com a autoridade, sendo médico dos médicos e Senhor por excelência, ele tocou no indivíduo humano de todas as situações problemáticas. Nós podemos enumerar
as situações médicas e as situações sem vida, que é o filho da viúva de Naim, Lázaro, filha de Jairo, e o próprio Cristo, mortos, desenganados, zerados, sem, na minha linguagem, sinais vitais, sem resposta ocular, verbal ou motora, sem resposta de vida. Cristo foi ali e deu a vida. Cristo foi ali e foi a vida. Cristo foi ali e foi a proclamação das restaurações das vidas. Labrabau Esaio, Nagasubdergia, Nagasub, Elavasubdergia. O que Cristo tem feito em nós, o que Cristo tem movido em nós, irmãos, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nele está o fundamento da terra. A Bíblia diz que pela sua palavra tudo se fez, se manifestou. Gênesis 1. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E tudo foi criado por intermédio da sua palavra. Nós somos criação de Deus. Nós somos feito sua imagem e sua semelhança. Nós somos aqueles que têm que ser luz no mundo e sal na terra. O que a terra precisa é que a igreja instrui a clamar, é que nós possamos ter posições de adoradores, porque uns têm posição de cantores, e hoje para os cantores não tem mais palco, não tem mais plateia, que o nosso abrir de boca, lá em Salmo 150 diz que tudo que tem fôlego louve ao nome do Senhor. Cantor, acabou a carreira. É louvar. Muitos viveram um propósito para suas vidas, mas não viveram o propósito que Ele está fazendo nesses dias. Os dias são de guerras. Sem poder, o crente cai. Os dias são difíceis. Sem a virtude do Espírito Santo, nós ficamos como cego, nós ficamos surdo. A fé vem pelo ouvir, porque Jesus curou primeiro os ouvidos do surdo. Tu imagina Jesus, o surdo, Jesus chamou, como Jesus chamou ele, tirou ele? Pegou na mão do surdo e o puxou para a sua presença. Tu imagina um surdo sendo chamado por Jesus e um gago tentando falar para um surdo. Como ver o milagre de Jesus em duas dependências? Como é que um ia avisar o outro? Já parou para pensar nisso? Assim eu fui para a igreja. Assim você foi para a igreja de Cristo. Talvez surdo e talvez mudo. Talvez você não ouvia o que Deus estava falando e talvez você tentava falar aqui e também não saía palavras da sua boca. Mas quando aconteceu o efatá de Deus na sua vida, abriram os ouvidos, a língua falou desembaraçadamente, e Jesus mais lhes ordenou que a ninguém dissessem, contudo mais recomendava, tanto mais eles divulgavam. Jesus estava num território da Galileia, em Decápolis,
Ele estava sendo já perseguido. O seu ministério, fazendo milagres, prodígios e maravilhas, estava sendo o que? Acuado, estava sendo direcionado a ser entregue, a sua cabeça exposta, sendo colocado como um herege da época, como aquele que veio fazer uma afronta contra o Antigo Testamento, contra os judeus, contra os escribas, contra os saduceus, fariseus, tudo que é eus, né? Eu, já entendeu o negócio? Alabradaravassai. E Jesus ordenou que eles não falassem, mas não tem como não falar aquilo que Cristo faz, porque na sua grande maioria dos milagres, na sua grande movimentação, no seu grande mover, era para que os homens vissem a glória de Deus sendo manifesta no Filho do Homem. E nesta época, nesta colocação textual, Jesus falou, não fala porque fiquem quietos, mas quanto mais um olhava para o surdo, o gago falava a ele, você está me ouvindo? Estou ouvindo, agora eu falo direito. Alabradaravassai. E maravilhavam de sobremaneira, dizendo tudo que ele tem feito, esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Tudo que o Senhor faz na minha e na sua vida é esplendidamente bem. É esplendidamente bom. Irmãos, igreja, ele vive, ele reina. Assuma a responsabilidade. É Cristo que nos garante vitória. Labando comanterne alabradaravassai. O Senhor está tocando nos nossos ouvidos, nos nossos olhos e na nossa boca. Temos que proferir, temos que profetizar, temos que nos levantar para clamar. Você está ouvindo o que está acontecendo. E o que é que sai da tua boca? Um perfeito louvor, uma perfeita adoração. Toda vez que eu ouço notícia, amigos, orem, clamem, não podemos parar de clamar, não podemos parar de louvar. Irmã Ruth, Labrabau é sebre eufácia de Canão do que a subdergue. Deus diz para ti assim, eu cuido dos teus. Eu entro na tua casa e sou a providência do que está acontecendo, viu, irmã Ruth? Nada vai se desmoronar, mas em tudo vai se aperfeiçoar, irmã Ruth, a graça de Deus. Deus diz para ti, irmã Ruth, eu sou o propósito na vossa família. Irmã Ruth, Deus está tocando a tua saúde, Deus está tocando o teu organismo de vida e dando restauração. Tu já foi livrada do Covid, tu já foi livrada do AVC, tu já foi livrada do infarto, irmã Ruth. E Deus está contigo na causa chamada impossível. Irmã Ruth, por mais que as circunstâncias estejam difíceis, Deus diz para ti, eu sou a vida e eu sou a restauração. Irmã Nete Santana, abrando comantere, alabradarava subdergia. O Senhor diz assim, eu sou Deus que sou contigo, mulher, e eu tenho visto a obra das tuas mãos, que diante de ti desceu uma caneta e descerá uma caneta, e tu assinará e contemplará aquilo que Deus lhe prometeu. O Senhor é um Deus que não se esqueceu, Nete Santana, das promessas na tua vida e no teu coração, e Ele diz para ti hoje, eu tenho um bálsamo, mulher, para ti hoje eu tenho um refrigério, te curei, te livrei e livrei os teus. Alabradarava subdergia.
subdérgia, e eu te dou ferramenta do alto para tu trabalhar na minha via, na minha seara, porque na subdérgia, tu tem falado, Deus me sustenta, eu te sustento no teu ministério, eu que te coloquei lá. Muitos questionam, mas eu sou Deus que te uso como canal, como coluna, e tu és intercessora, mulher, do propósito de Deus sobre vidas, da Cauaça. Tu tem tomado conta de um povo. Quem tem olhado por eles? Quem tem olhado pelos perdidos, pelos condenados? Se tu não falasse do meu evangelho para aquelas vidas, elas tinham se matado, me diz o Senhor. Tu cuida de pessoas depressivas, mulher, aonde eu tenho te levado a ser voz profética. Por quê? Porque um dia tu viveu na depressão, porque um dia muito foi fundo o teu poço, José. Nete Santana, Deus está dizendo para ti assim, eu estendi as mãos, num tempo chamado difícil te dei graça, e estou te dando graça e condição de tu ter uma ferramenta, em meio a um sistema, e saber que eu sou Deus que te levo nesse sistema, para eu, na Cauaçaio, mudar a palavra no teu coração. Portanto, Nete, recebe esta palavra. Eric, Manu, que o Senhor cele este novo propósito. Labradacauaçaio. Quantas foram as noites de oração? Quantos foram os dias de jejum e de adoração? Hoje, homem, Deus levantou um chamado na tua vida, Eric. Grande é a minha mão, arabadaravaçaio, Evácia, porque o Senhor diz para ti assim, eu estou sustentando os meus, nestes dias chamados difíceis. Irmão, quem está comigo na madrugada entra na dimensão do Espírito, porque nós não estamos falando de coisas terrenas, mas sim de coisas do alto, que tem nos revestido, que tem nos envolvido, que tem na cala subdérgia, sido a base do nosso coração. O Senhor é a verdade da nossa vida. E Manu e Eric, Deus diz assim, eu faço na vida deste casal, eu faço na vida dos meus filhos morada. Ei, Eric, o Senhor foi contigo. Teve um dia que tu achou que ia morrer, né? Teve um dia que tu não falou para ninguém, Adacauaçaio. A tua mão foi lá no oxigênio dentro daquele hospital, aumentou e não aumentava mais porque estava no máximo. E tu falou, não sei o que vai ser de mim amanhã. O teu amanhã pertence a Deus, Eric, e o Senhor te curou, o Senhor foi tua providência. Eric, você é um milagre vivo de Deus. Adaravaçaio, Ecauaçaio, Elemanturiavafácia. Sabe, aquele estágio na faculdade que você não conseguiu fazer, tu fez ele na pele, homem. Elavácia. E tu experimentou o cuidado de Deus sobre a tua vida. Diz o Senhor para ti, Alavadaçaio. Eu quero dizer para vocês que estão me acompanhando, Efatá de Deus, abre-se uma na vossa necessidade, abre-se o milagre de Deus no vosso coração, abre-se o propósito de Deus para que vocês vivam a presença do Eterno. Cristina, amor a Deus, repousa no teu coração o cuidado dele, traz a paz, te traz o alívio, mulher. Em tempos difíceis, você tem visto a mão de Deus te sustentar. Em tempos difíceis, você tem visto a graça de Deus te favorecer. Portanto, mulher, Deus resolve um processo judiciário para ti, Cristina. E Ele diz assim, eu sou Deus que estou assinando, porque eu me manifesto na justiça. Mulher, tu foi injustiçada, algo foi tirado das tuas mãos por alguém que tu amava. De onde estão os nossos inimigos? São aqueles que se assentam às vezes na nossa mesa, na nossa casa, e Deus diz assim, eu estou fazendo justiça, porque ela não será na Cauaçai confundida e não será enganada, porque o Senhor sela o propósito e traz a graça sobre a vossa casa. Irmã Lucimara, Deus diz para ti assim, eu cuido dos teus. O que estava parecendo que ia acabar, o que estava parecendo que ia ser fim, Deus trouxe uma novidade, e Deus tem renovo para tua casa, viu, vovó? Abrandocomanternia labradaravassaio. Mulher, falaram assim, sabe aquele ditado do mato, desse mato não sai cachorro? Não, dessa situação saiu vida, e Deus está dizendo assim, eu estou no controle da vida dela, Deus está levantando você
vocês dentro do ministério de vocês para trabalhar com vidas. Irmã Lucimara, Deus diz assim: o tempo de ficar sentado já está acabando, e o Senhor está te envolvendo no trabalhar e no agir que Ele tem dentro daquela igreja contigo. Ele movimenta os teus pés e diz assim: tu vai trabalhar com vidas. Tu falaste para Deus: estou cansada de ficar parada no mesmo lugar. Os sonhos já foram realizados, as propostas já foram conquistadas, e Deus diz para ti, mulher: eu sou força e fortaleza na tua casa, abrigo e refrigério para os teus. Tu falou: Deus, eu não sabia que viver este processo, essa história, mas uma história Deus tem na tua vida, Luci. E Deus diz assim: eu sou Deus com ela, eu sou Deus que sou refrigério na casa dela, e o impossível se manifestará, diz o Senhor. Labradaravasaio Evácia. Todos maravilhavam, dizendo: contudo ele tem feito esplendidamente bem, somente faz os surdos ouvir, como falar os mudos. Ou seja, o que Jesus está fazendo na nossa vida resulta no testemunho, resulta na testificação, resulta no provação. Souza, louve ao Senhor. Grande foi o vento contra a tua casa, a labradaravassai, grande foi a tormenta, mas Deus já que te trouxe a promessa. O Senhor Deus diz assim: eu cuido de ti e dos teus, e a promessa não ficará, Jaque, esquecida no tempo, Jaque de Souza, porque o Senhor está abrindo porta para os teus, está dando direção a novos testemunhos para a sua casa. E olha, mulher, o Senhor cuida dos teus, o Senhor cuida da tua parentela. Deus está curando a Labradaravassai, Jaque de Souza, através do teu louvor, através da tua intercessão, Jaque. O Senhor está enfermo na tua casa, o Senhor visita o laudo médico, diagnóstico médico de alguém que tem a suspeita. Ei, eu falei aqui no começo que Deus curou a Jó de tumores, de câncer que estava do alto da cabeça à planta dos pés. Já que pode haver um diagnóstico desse, mas o Senhor, através da tua lágrima, é favor da tua casa hoje para uma cura e para uma causa. Israel Ribeiro, que me ouve das nações, dos lugares de confins da terra bem longe, Israel, Deus cuida de ti, Deus cuida da tua semente, da tua descendência. Tu passaste por um período difícil aí, a Labradacauaçai, em que pareceu que tudo ia se fechar, mas Deus escancarou as portas a teu favor, Israel. E Deus vai aí nos Estados Unidos contigo, dizer: eu tenho uma obra na vida dele. Por mais que ele tenha chorado, por mais que tem dias que ele se sinta cansado, Israel, Deus renova a tua força, o teu entendimento, e te traz paz sobre a tua casa. Efatá para tu, meu querido, porque nova proposta vem na tua mão. Um tempo de edificação. Pega aquele instrumento que está parado, louve ao nome do teu Deus. Mesmo você falando: Deus, eu não sei por onde começar. Deus tem um começo, Israel, na tua vida, e ele começou quando ele te levou aí para longe, para alegrar o teu coração, para trazer um renovo para a tua vida. Deus diz assim: você está aí falando, olhando e falando para si: Deus usa ele para falar comigo, me traz um renovo, me traz um entendimento de paz. Sim, eu te trago, filho, uma renovação do alto, porque tu não ficará da mesma maneira, porque o Senhor te toca e te dá vitória, diz o Senhor. Irmã Rose Caldas, este tempo tu tem vivido muito com os teus familiares. Quando você estava, lembra disso, da oração que tu fizeste: olha, eu não estava contigo, e falaste: Deus, quando eles estarão comigo? Não é o fato deles estarem com você, é você estar com eles, está entendendo? Rose, elevaço, comando, lebrada, lavassaio. Tu já viveu a UTI pior, tu já passou por diagnóstico pior, e tu está aí, mulher, firme naquele que cumpre a promessa. Muitos falam: o milagre dela não é a necessidade dela andar. Mulher, Deus conhece a tua fé, e hoje ele disse assim: eu movo no teu coração a minha promessa. Digo que entrei na casa com causa nova, com promessa nova,
renova, e os teus se renovarão, e os teus se levantarão, e os teus cantarão que o Senhor é Deus sobre a vossa vida. Diz o Senhor para ti, Rose, eu sou refrigério, eu sou paz, e da tua família, alabradaravasaio, porquanto o Senhor renova o entendimento e traz paz a esta casa, porque grandes serão os vossos testemunhos. Irmã Jaqueline Fagundes, receba o refrigério, receba o cuidado, receba a administração de Deus sobre a vossa vida. O vento já passou, mulher, e o Senhor se levantou na vossa causa, dizendo: cessa-se o vento e cessa-se a tempestade, e haja bonança na vida dos meus filhos. Nagasubdergia. Mulher, Deus diz assim, Jaque Fagundes: eu sou Deus que toco na casa, na causa, na vida dos dela. Estou livrando os teus. Não te preocupes com o pequeno, porque o Senhor tornará grande. Não te preocupe com o laudo médico. Não te preocupe com a vitamina que está sendo reposta, porque Deus está tocando na saúde da tua geração, e está mostrando para ti que é Deus que faz maravilhas. Está dizendo, Jaqueline Fagundes, que Ele cuida da tua casa, que Ele cuida dos teus, que Ele é renovo para a tua vida e é restauração para o teu coração, porque no mais o Senhor fará e no mais o Senhor sustentará o vosso propósito. No livro de Isaías, livro que anuncia profeticamente que Cristo, Ele estava com o controle, que Cristo ele está com o domínio, 4.000 anos atrás do texto, e nós vemos uma situação muito difícil nos governos, nas hierarquias altas, nas situações onde jogam a responsabilidade em um homem, onde muitos falaram que tudo ia mudar e tudo ficou difícil. Irmão, tudo está na vontade permissiva de Deus. Tudo está no controle daquele que rege a terra, daquele que anunciou a salvação, porque desde a fundação do mundo, nós vemos o sofrimento de Cristo, a manifestação de Cristo sobre a face da terra. Muitos perguntam como é o seu Deus. Muitos conhecem a Cristo por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele está fazendo, ou conhecem, como eu li o relato histórico, das suas curas, prodígios e maravilhas. Mas o livro de Romanos 7, se eu não me engano, o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas paz e alegria e justiça no seu reino. O seu reino está nos manifesto. O livro do profeta Isaías 53 diz: quem deu crédito à nossa pregação? Quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante a ele, como raiz de terra seca, que não tinha aparência e formosura. Olhando para ele havia beleza alguma que nos agradasse. Era desprezado, mas rejeitado entre homens, homens de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem dos homens que escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si a nós que não reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. É o castigo que nos traz a paz, e sobre ele, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. O que Jesus estava fazendo no texto a qual eu reli de Marcos para os irmãos? Ele estava caminhando. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Aonde Jesus pisou e aonde ele passou,
Ele sarou a terra. Ele nos curou diante de tanta adversidade, diante de tanta situação chamada difícil. Ele estava manifestando o seu reino, porque o seu reino, ele não há injustiça, ele não há enfermidade, ele não há aquilo que nós temos visto dos reinos da terra. Ele não beneficia 1, 2, 3, 4 ou 5. Mas João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho único unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O reino de Cristo, ele beneficia a humanidade, ele beneficia o globo terrestre. Mesmo livro do profeta Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, o rei que cuidava da terra, o rei que estava deixando o povo viver em paz na terra. O tempo que a terra ia aparecer está caótica, Isaías 6. Isaías 6, a visão de Isaías no seu chamamento, no seu chamado. No ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor assentado sobre o sublime trono alto, e suas asas e suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, e 2 cobriam o rosto, e 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. E com a base do limiar se moveram, e a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse o profeta, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. O que Deus vai fazer nesses últimos dias também na sua vida? Vai trazer uma brasa viva na sua boca e na minha boca, para avivar o que está morto. O profeta declarou ali: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, versículo 3, Isaías 6, 3. E a terra ainda está cheia da sua glória. Irmão, a terra a qual nós habitamos, lavaço, comanto, lebradaravassai, ela não está sem a glória de Deus. A glória de Deus não se manifesta só na minha vida. Já viu que tem uns eclesiásticos que batem no seu peito e falam: é só minha glória? Não. A glória é para toda a terra. A glória é para todos aqueles que estão ligados em Cristo. Labradaravasubdérgia. A glória, Bruna Cidral, é sobre a tua casa. A glória é sobre a tua vida e sobre os teus. Bruna, Deus diz assim: eu estou dando livramento a ela. Labradaravasubdérgia. Eu estou dando livramento na casa e na causa dela, chamada impossível. Bruna Cidral, o Senhor é refrigério sobre a tua vida, Bruna. E o Senhor diz assim: eu sou Deus, que estou tocando num avivamento sobre a vida da minha filha. Muito triste ter andado o teu coração, Bruna, mas Deus diz assim: alegra o teu coração, porque há esperança, e há um mover de Deus sobre os teus na terra. E Mandoroti, Deus diz assim para ti: eu sou livramento em tempos difíceis.
Eu sou Deus que sou Deus que conheço a lágrima da minha filha. E sobre ela hoje eu trago cura e restauração. Irmã Doroti, tu está vivendo um precipício, tu está vivendo à beira de um poço. Mas Deus diz assim, eu jogo a corda para ela se sustentar, para ela viver um milagre sobre a minha presença. Igreja, eu estou lendo aqui o livro do profeta Isaías. Eu falei sobre a glorificação da manifestação do poder de Jesus num surdo e num gago. Agora estou falando da visão de um profeta, a qual via os traços de Cristo sobre a história, sobre o contexto do acontecimento. E quando ele teve uma visão do Senhor, ele ouviu vozes dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra ainda está cheia da sua glória. Deus está tocando no coração da Tere Coroçá. Deus diz assim para ti, Tere, eu visito a tua casa, eu visito os teus, sou livramento. Muito tu tem andado cansada, Tere, muito tem sido as dores no teu corpo, mas a glória de Deus há de ser manifesta sobre a tua vida, sobre a tua casa. Tere, Deus diz assim, eu sou Deus que sonda o coração, e sobre a vida dela eu trago restauração, diz o Senhor. Eu trago na Gassubidérgia um propósito de vida e de restauração. Jéssica Cristina, Deus diz para ti assim, eu enxugo a lágrima do coração da vossa parentela. Muito difícil tem sido a vossa luta, a vossa causa, mas Deus diz assim, eu sou aquele que estou com a mão na história e estou dando vida sobre os teus. Recebe, Jéssica Cristina, a cura, recebe o cuidado de Deus para o vosso coração, porque Deus é o vosso refúgio. Gabriel de Oliveira, olha a mão de Deus sendo estendida naquilo que tu falou. Gabriel, olha a mão de Deus sendo estendida sobre os teus, porque muito tem sido a vossa luta, mas Deus diz assim, estou soprando sobre a casa, eu estou soprando sobre a casa dele a restauração, porque, irmãos, nós temos que crer piamente que o Senhor está nos sustentando, que o Senhor ele está tocando efatá para os nossos corações, que o Senhor seja o nosso refrigério. Irmã Kátia, Deus não vai acauaçar fechar esse vídeo antes de falar contigo. Eu estou cuidando dos teus. Eu estou entrando com a providência no teu coração, minha serva. Tem dia que tu olha aí para a tua estrutura e fala, Deus, o que eu posso fazer aqui? Deus diz para ti assim, eu estou te dando uma chave nova na mão, Kátia. O Senhor é aquele a qual vai te surpreender em dias chamados difíceis. E você não ficará confundida com aquilo que o Senhor vem para o teu coração. Minha tia Eugênia, essa mesma mão que você vê, ela representa a de Deus. Ela se parece com alguém de quem você ama, né? O importante, minha tia, é que Deus tomou para si. Isso eu falo com propriedade de fé e de amor. Porque ainda hoje eu lembrava de uma mão do meu pai, que apertava a minha, dentro da UTI do hospital. Quando eu falava para ele assim, falo sim para Jesus. Irmãos, você entendeu o plano de salvação? Aquele que me confessar diante dos homens, eu não o negarei diante de meu Deus. Você, minha tia, nós somos confessos em Cristo. E Deus diz assim, eu sou a sustentação ainda da base do teu coração. Vou eu soprar dentro da tua parentela, dentro dos teus, para ser bem exato dos teus filhos, e vou fazer a obra da salvação. Vou levantar pregador, vou levantar levita, alabradaravassai, e vou pôr os teus pés em segurança. Minha tia Eugênia Almirão,
Receba um refrigério de Deus para o teu coração, para a angústia que às vezes quer gritar, para os dias difíceis que às vezes não parecem vir e suportar as lágrimas e tantas incertezas. Deus se faz certeza no teu coração e hoje Ele sopra sobre ti um milagre, porque Ele é Deus que enche a tua casa de alegria. Deus, traga cura sobre esta família. Traga, Senhor, Senhor, um refrigério. Traga, Senhor, um cuidado. Traga, Senhor, um renovo, porque Tu és Deus que cuida. Gabriel de Oliveira. Deus diz assim: a porta se escancarou. A palavra do Senhor para ti é segurança, renovo, entendimento e paz. Vocês têm cuidado daquilo que Deus deixou para vocês cuidar. Eu vejo uma criança numa formação, em que o Senhor dá condição de vocês cuidarem mais. Mas Deus diz assim: para ela virar um irmão. Tá entendendo, Gabriel? Nagá subdérgia. Deus diz assim para ti: homem, eu aumento a tua família e sobre a tua descendência eu ponho as minhas mãos e opero um milagre. Não te preocupes, Gabriel, que não faltará o azeite, não faltará a farinha na panela. Ou seja, Gabriel, não faltará o cuidado de Deus para a tua vida, para o teu coração. O Senhor diz: eu sou livramento sobre a labra da cal a subdérgia, a dizer: grande é a minha promessa. Irmã Sara Marques, não fique triste. Labux te prove. Deus está cuidando do teu pai. Deus está cuidando da tua casa. Lavar seu manto, leprar. Sara Marques, Deus diz assim: há um segredo no teu coração, em que eu falo a Ele e alimento Ele através da tua adoração. Tu é adoradora. E eu te levanto, Nagá subdérgia, para ser adoradora da minha palavra, diz o Senhor. Minha irmã Bia Tales, Jesus diz para ti assim: sou Deus com ela, abadaravassai. Renova a força, o entendimento dela e digo que essa porta que se abriu se escancará para ela. Irmã Bia, Deus conta com a fé. E fé tu tem tido naquele que vive, naquele que prometeu e naquele que está te levantando para o propósito. Irmã Bia, Deus cuida do teu coração e diz para ti assim: eu trago refrigério para ela, paz e renovo no entendimento, para que se venha um testemunho de glória na vida da Bia. Deus diz para ti isso. Irmã Jéssica Cristine, recebe o refrigério de Deus, recebe a paz de Deus sobre a tua casa. Alabadaravassá. Jéssica, Deus diz assim: uma palavra de vitória tu cantará e um testemunho tu se manifestará, porque o Senhor é Deus convosco. Amém, irmãos? A terra ainda está cheia da glória. Está sentado no trono,
glória, oh Deus, seja louvor, seja honra, seja a glória, seja o domínio no século, no século. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Amém, irmãos? Nossa alma anseia por ti. Eu confesso para vocês, eu tenho saudade de vigília, saudade do monte, saudade de estar com o corpo unido e clamando: poderoso é esse Deus. Por que eu quero falar que Ele é poderoso? Porque eu quero declarar que Ele é poderoso. Patiliza. Penélope te manda um abraço, pastora Penélope. E eu mando um abraço para o Zuba. E mando um abraço de Deus para o teu coração, para a tua casa. Deus diz para ti assim: os teus sonhos não vão ser frustrados. E o Senhor partiliza por estes dias, vai colocar uma grande providência nas tuas mãos. Vocês viveram um deserto, mas depois do deserto, partiliza, vem uma bonança, vem um oásis de Deus, está entendendo? Labradacauaçai. O Senhor falava assim: aviso meus filhos que eu estou da Calaçube sobre a casa deles. E Eduardo Zubeck, vai se abrir uma grande porta financeira para tu de trabalho. Porque o dom que Deus te colocou de desenhar é grande, mas tu vai desenhar algo para Jesus. Tu vai aguardar isso que eu estou te falando, Eduardo Zubeck. Tu vai ser chamado numa grande empresa e vão colocar um papel na tua frente assim, em que você vai falar: meu Deus, eu vou assinar isso na Subdergia, porque tu vai ver o tempo que tu louvou, o tempo que tu edificou, foi o tempo que Deus acrescentou algo na sua vida, meu filho. E Deus diz assim: é o meu cuidado sobre esta família. Na Subdergia, Patiliza, Deus diz assim: um sonho novo vocês vão viver, uma conquista nova vocês terão. A Labradarava Sébria, na Subdergia, por estes tempos. E o Senhor infartará a vossa casa de alegria, diz o Senhor. Alisson, Deus cuida da tua família, Deus cuida do teu coração, Deus cuida dos teus, Deus cuida da tua história. Alisson, não te preocupe, porque o futuro Deus tem para tua descendência é grande. O Senhor é a vossa proteção, o Senhor é a vossa da Cauaçaia, projeção de milagre. Alisson, Deus diz assim: a porta vai se abrir ainda, e grande mais será o vosso testemunho. Alisson, diz o Senhor. Irmãos, eu não me canso de ficar na presença do Eterno, eu não me canso de pensar
Eu não me canso de ver que os anjos de Deus estão a nosso favor. Receba o livramento de Deus aonde você tem estado. Receba o livramento de Deus, minha irmã Cristina Gruba, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu coração. Canta, louva, mulher, porque este dom está sobre a tua vida. Tu és chamada desde o ventre. Eu estou tocando naquilo que está te preocupando. O Senhor não esquece dos teus, Cristina. Ele diz assim: a tua descendência eu estou levantando. Muito, mulher, tu tem clamado para que eu cure, para que eu mova a minha palavra. E Deus diz: hoje eu estou estendendo a mão sobre a casa da Cristina Gruba e estou dando livramento aos dela. Você sabe do livramento, irmã, que você está precisando, aquilo que você... saio, elemanto, eu estou entrando com a providência. E Deus diz assim: uma porta eu tenho para o teu, um movimento novo eu tenho para o teu. Irmãos, como vamos crescer em tempo de crise? Como vamos ver as nossas necessidades sendo sanadas? Lembra da história do povo de Israel? Deus mandava que Moisés tocasse aonde para sair água? Na rocha, no impossível, naquilo que não tinha visão, naquilo que não tinha condição. O povo olhava para o céu e falava: como vamos comer? As cordonias caíam do alto e o alimento era maná, o maná era mandado. Ou seja, Deus tem um alimento certo. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia e na nossa tribulação. Eu e você não estamos livres de passar nenhuma tribulação, mas o Senhor está nos assegurando, está nos segurando sobre o nosso coração, que Ele é nosso livramento. Irmã Thaís Batista, ei, Deus diz para ti: eu estou dando livramento sobre a casa dela, eu estou dando livramento ao Antônio, eu estou dando livramento ao Gilson, irmã Thaís Batista. Deus diz assim: um livramento vocês vivem hoje, porque o Senhor visita a vossa história, visita o vosso coração e traz paz para a vossa vida. Minha tia Eleni Ribeiro, recebe o nosso abraço, recebe a nossa palavra de restauração aí. Minha tia, Deus toca na tua saúde, Deus toca nessa casa e diz: eu tenho a palavra de vitória, eu tenho a restauração ainda. Tia, Deus responde a nossa oração e Ele está dizendo assim para ti: eu ouvi o teu clamor na madrugada, e aquilo que tu falaste, como ficará os meus, como estará o futuro, como estará o amanhã, pertence ao nosso Deus. E Ele diz assim: um amanhã melhor eu tenho para os vossos pés, para a vossa casa, e vocês não ficarão despercebidos. Giovanni Fernandes, está o elo aí, está a promessa, está a providência. O Senhor tem, meu irmão Giovanni, uma estratégia nova. Não te preocupe que não vai faltar, água na botija. Lembra quando Jesus foi fazer a transformação, Giovanni, da água para o vinho nas bodas de Canaã? Os discípulos, não, os contramestres estavam com medo de encher as vasilhas de água. E Jesus mandou: pode encher até em cima, que eu vou transformar a necessidade, Giovanni, em milagre. Tua necessidade, meu irmão, vai ser o teu milagre. E o que Deus faz contigo é grande. Levasse o comando, lebradaravassai. Irmã Giovanni, Deus diz para ti assim: eu sou Deus, a qual fiz a promessa, eu dou continuidade a esta promessa. Tu habitarás em terra segura e tu verás o meu milagre na tua segurança, porque lavaço comando rebada que está preparado para o meu filho é grande. Grande foi a preocupação, né, meu irmão? Tu estava nessa madrugada aí com os joelhos dobrados, e Deus diz: sobre ele eu pus um manto, a provisão, e o milagre aparecerá na vida de Giovanni, diz o Senhor. Lavácia, poderoso é esse Deus. Irmãos, eu tentei louvar, não sou músico, não sou cantor, mas sou levita. Seja levita no silêncio, porque se nós não abrimos a boca para louvar, não abra para murmurar. Jó não abriu para murmurar e viveu
viver uma nova história. Vamos viver uma nova história. Vamos viver uma nova história. Se você tem alguém que está no hospital com Covid, não é só Covid que mata, câncer mata, AIDS mata, atropelamento mata, problemas cardíacos matam, problemas de derrame cerebral, AVC, acidente vascular, dizendo na técnica, mata. Mas toda arma contra o povo de Deus não prosperará. Nada contra a minha e a sua vida prosperará. Noemi Ermelino, não prosperará a palavra contra a tua história. O Senhor quebra o vínculo. O Senhor quebra o aguilhão, irmã Noemi, de tristeza no teu coração e sopra a alegria. O Senhor é a vossa paz, irmã. E o Senhor diz assim: a minha palavra se manifesta para um tempo de milagre. Da Bradaravassai. Irmão, toda a estrutura que eu li estava há 4.000 anos atrás sendo dito pelo profeta Isaías. E qual é essa estrutura de milagre? Essa dimensão de poder que nós vivemos. Foi a anunciação da vinda de um príncipe. Diz assim Isaías 9:6, um clássico, mas que eu acho muito lindo, a anunciação do governo de Cristo. Porque começa assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante juízo justiça, desde agora para sempre. Zelo do Senhor dos Exércitos fez isso. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte e Pai da Eternidade. O Pai da Eternidade está marcando nossos corações. O meu e os seus olhos, eles têm que brilhar a eternidade. Em meio a esse sistema caótico, a essa destruição que nós temos visto, a essa desvalorização dos seres humanos, dos homens. Por que desvalorização? Porque homens se venderam, profetas se desviaram. Mas nós estamos como eclésia, como igreja, proclamando que o príncipe da paz, aquele que faz maravilha, aquele que traz conselho, aquele que é Deus forte, Pai da eternidade, a eternidade é seu Filho. E ele nos revela sendo o príncipe da paz. Que o Senhor, nesta madrugada, levante-se como aquele que traga paz sobre a nossa terra, paz sobre as nações que estão em crise, porque existe uma guerra muda, que olhos não veem, que olhos não, ouvidos não ouvem, mas que o Senhor intervém por nós e para nós. Você é o Israel de Deus. Você é o escolhido de Deus para anunciar a paz. Porque o profeta Isaías diz que vai aumentar o seu governo sem fim, do trono de Davi, e sobre o seu reino estabelecer mediante juízo e justiça desde agora e para sempre. Irmãos, o justo e juiz ainda há de se manifestar. Aquele que foi colocado na cruz do Calvário como ovelha muda, ele virá como o leão da tribo de Judá. Ele virá como um maravilhoso conselheiro com sua força e como o príncipe da paz, mostrando o que são os dele e os que manifestam o poder dele. Lavasso comanto lavrada calabando calassuriderg. Irmã Ivone Nascimento,
Deus cuida da tua casa. Irmã Ivone, tu não perdeu esta guerra. Tu perdeu uma batalha. Mas a guerra pertence ao Senhor. A guerra pertence ao príncipe da paz, irmã Ivone. E ele é aquele que vem com retidão sobre o teu coração. E sobre os teus traz paz, traz restauração e traz dias novos de testemunho. Antônio Floriano, receba saúde, receba restauração para o teu coração e fortalecimento para a tua vida. Antônio, Deus cuida da história e Deus cuida dos vossos corações em dias chamados difíceis. Irmãos, os conselhos de Deus, o que nós buscamos nessas horas, 31 pessoas na live, é estar na presença. Cada um aí já esteve comigo, cada um já participou de atos proféticos, já recebeu profecia, já virou testemunho, já é restauração. Mas Deus, Ele cuida da nossa vida. E é bom ver você de pé na presença dEle. É bom ver você de pé, sendo estrutura de Deus. Eu quero fazer uma oração para encerrar, para abençoar a tua vida. Eu fui num consultório médico esses dias. E eu testemunho para você. Deus me tomou para a médica. A médica recebeu uma palavra de restauração e cura. E o tratamento médico que eu tinha que pagar particular para mim, eu não paguei. Deus não me deixa doente para eu morrer, mas para eu trazer vida. Eu acabei de orar pela essa médica agora na madrugada. Não é médica conhecida não da minha área. É uma médica que eu fui. Deus cuida dos seus. Deus cuida da tua casa. Deus cuida daqueles que estão diante dele, esperando o milagre acontecer, esperando a provisão acontecer, esperando a porta se abrir. O Senhor cuida de mim e de você. Eduardo Neto, meu abraço de fortalecimento de você que está na frente da batalha do Covid. Que o Senhor te conserve, te livre, não tenha medo. Os que têm propósito não morrem, vive, louva ao Senhor. E no mais o Senhor fará na tua vida. No mais o Senhor te ressuscitará. Eu quero que você nesta noite, eu vou louvar um mesmo louvor para estar encerrando. Mas nós olhamos para Cristo. Morremos em Cristo e morremos por Cristo.
vive, Senhor, por este mundo, Senhor, e pela vida dos teus filhos. Pai, o teu Espírito, Senhor, nos conduziu até aqui na revelação do teu amor, instruindo nossos corações a ser adorador da tua presença. E não se fecha a tua palavra, mas se vivifica em nós o teu Espírito, e pelo poder que nele há, nós somos colocados de pé e vamos para a batalha. Vamos interceder, Senhor, por aqueles que precisam de cura, por aqueles que precisam de restauração, por aqueles que estão, Senhor, sendo assolados pelo vírus, pela sombra da morte, pelos dias chamados difíceis. Nós queremos que o Senhor seja a porção maior de nossa vida a nos curar, a nos salvar, a nos moldar, a nos remir para o grande propósito que o Senhor tem em nós. Deus, este povo é tua igreja, este povo é escolhido do Senhor, é amado do Senhor, e nessa noite o teu Espírito se move neles. Eu creio que cada um chorou, louvou comigo, participou da tua adoração, e o culto dele não termina aqui, mas que o dia chamado amanhã ele se levante com vitória, que o Senhor fortaleça a casa dos meus irmãos, a causa dos meus irmãos. Tu fortalece a vida do tio Paulo, tu fortalece a vida dos teus filhos, dos teus levitas, tu traz alegria, Senhor, para a casa, Senhor, da Fabiane Moraes, tu traz, Senhor, o cumprimento da tua palavra, em dias chamados difíceis, em dias chamados tristeza, tu renova a força e entendimento, traz paz e alegria. Por quê? Porque de tudo isso, porque tu estás no controle, porque a terra não está fora do controle, porque tu és aquele que, Senhor, desde a fundação da terra, foi anunciado como porta da nossa salvação, foi anunciado como aquele que estaria diante de nós para um propósito, e nós queremos viver este propósito. A lavra soromanto calevácia. Eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho deste Cristo. Se eu estou aqui ainda, é porque Ele está me sustentando. Deus, eu testemunhei dos livramentos, muitos foram os livramentos e nós estamos aqui, e que meus irmãos possam ver esses livramentos nos familiares deles, Senhor, que eles possam ser voz ativa da igreja, a olhar para o órfão, para a viúva, para o necessitado, a estender a mão em dias difíceis. Nesses dias tem gente passando fome, tem gente que se comer apenas um pão, terá o seu alimento do dia todo, e em nossa mesa não deixe faltar, Senhor, o alimento, a graça, o teu poder. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor alcance os meus irmãos com tua virtude, com tua graça, com tua divindade, e aquilo que eles têm, Senhor, esperado em ti, que o Senhor se manifesta. Eu li a tua palavra de cura, que o Senhor curou um surdo e um gago, que o Senhor fez falar e o surdo ouvir, e que nós possamos estar sempre falando a tua palavra e ouvindo sempre a tua palavra, porque mais uma vez a fé vem pelo ouvir, e nossa fé foi edificada pela tua presença, não pela pregação do pastor, não por aquilo que a minha eloquência faz, mas por aquilo que o teu Espírito atua, e por aquilo que tu fala e tu livra o teu povo. Tu deste revelação a uns de um jeito, a outros de outro, mas tu tens se revelado no teu amor sobre a família dos teus filhos. Portanto, não há praga, não há condenação. Em Cristo Jesus todos já são livrados por esta glória. Mas isso eu declaro sobre cada um, a tua restauração e o teu milagre. Eu abençoo a todos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe. Assim que eu me sinto direcionado, eu faço as lives, e eu quero ser bênção na tua vida, amém? Que Deus te abençoe e continue orando pela gente. Que Deus abençoe todos os irmãos de todos os ministérios que participam. Nós não temos guerra com placas de igreja, nós temos um mesmo Cristo, uma mesma manifestação, mesmo poder. Tem irmãos que me conhecem de outras igrejas, e eu gosto de rever vocês moram no meu coração. Se quiser mandar, ligar, aparecer, manda zap, nós estamos aí para servir ao reino. De graça nós recebemos, e de graça nós damos, se doamos, e
É uma alegria estar revendo os irmãos que estão firmes, louvando ao Senhor, e que nós possamos participar. Quando tudo isso passar, eu vou aí na tua igreja, nem que para ficar no banco glorificando, se quiser pregamos também, cantamos mal cantado, mas cantamos para a glória do Senhor, e nós estamos juntos pelo elo que há no amor em Cristo, porque quando nós somamos a nossa oração, como nós nos tomamos um vínculo de fé, o inferno ele não suporta. A igreja que Cristo preparou é essa, da última hora, a lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ele virá e não tardará. Se ele não se manifestar nesse dia, nesta hora que nos sobrevém, que nós possamos ter tempo para falar, para louvar, para ver cura, para ver o plavácia, o propósito de Deus de calassuridergia sendo derramado, o propósito de Deus sendo manifestado através de você que é boca e pessoa de Deus viva na presença dele. Amém? Põe tua mão na posição de receber, que o grande amor de Deus Pai, a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja diante de ti, e na presença de Deus a tua vida está guardada. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua igreja em nome de Jesus.